Eu nunca tinha usado um tabuleiro ou Ouija até os meus 20 e poucos anos. Nunca me interessei por esse tipo de coisa, mas meu amigo George estava brevemente envolvido com uma garota chamada Amante, que gostava desse tipo de atividade. Ela era fã de explorar lugares abandonados e supostamente assombrados. Um dia, ele me convidou para ir com eles e a amiga dela a uma casa abandonada que supostamente era assombrada, a cerca de meia hora de carro. Ele me garantiu que a amiga era bonita para me convencer a ir. Como eu não tinha nada para fazer naquela noite, aceitei, sabendo que estaríamos fazendo isso tarde da noite. Eu já tinha conhecido a Amante uma vez, mas não conhecia a amiga dela. Carly tinha cabelos vermelhos, piercing no nariz e uma tatuagem na manga do braço direito. A Amante já tinha estado nessa casa antes e disse que havia muita atividade lá. Um termo que eu nunca tinha ouvido antes, mas obviamente conseguia entender o que ela queria dizer. Sorri um pouco quando ela disse isso, porque, honestamente, achei engraçado. Eu mesmo não acreditava no paranormal, então achei um pouco cômico. A Amante trouxe uma bolsa grande durante a viagem e perguntei o que tinha dentro. Foi quando ela tirou uma caixa de Ouija e depois uma vela. George disse: "Essa é a surpresa." Aparentemente, a surpresa de Amante para George era que usaríamos um tabuleiro Ouija nessa casa abandonada. Vou ser sincero, aquilo não me parecia muito divertido, mas estava ali pela aventura. Amante indicou a George onde estacionar quando chegamos perto. Era uma rua muito escura, sem postes de luz, com um campo aberto de um lado e árvores do outro. A entrada da casa estava fechada com um portão, então tivemos que caminhar a partir dali. Passamos por uma área arborizada que nos levou ao quintal da casa. Amante nos levou até a janela dos fundos, por onde ela tinha entrado da última vez. Era um pouco alta, então tivemos que ajudar as garotas a subir e depois subimos nós mesmos. Exploramos a casa por um tempo. Todos os móveis ainda estavam lá, mas tudo estava em ruínas. A casa provavelmente não era habitada há décadas. Eu não me assusto facilmente, mas tenho que admitir que estar lá dentro à noite era muito sinistro. Provavelmente seria aterrorizante estar sozinho. O silêncio era absoluto, exceto pelos nossos passos nos assoalhos rangentes. Havia alguns retratos antigos pendurados na parede. Pareciam ter sido tirados nos anos 50, o que me fez questionar a idade da casa e a história por trás dela. Provavelmente o casal que vivia ali morreu e não havia mais familiares para reivindicar a casa. Amante preparou o tabuleiro no chão e acendeu 2 velas. Eu podia perceber que ela estava realmente envolvida com aquilo. Ela assumiu a liderança, fazendo uma série de perguntas espirituais. No início, o indicador do tabuleiro não se movia, mesmo enquanto ela perguntava se havia alguém ali, se alguém podia ouvir, etc. Eventualmente, ele começou a soletrar a palavra Olá. Olhei para George, que também estava surpreso, mas as garotas estavam sérias e até disseram para pararmos de rir, por respeito. Parei de sorrir e fiz uma expressão séria. Amante perguntou qual era o nome do espírito, e o indicador se moveu lentamente pelo tabuleiro para soletrar o nome Gregory. Em seguida, ela perguntou há quanto tempo ele estava morto, e o indicador se moveu novamente para soletrar 30 anos. Eu não acreditava em nada daquilo por um segundo. Sabia que Amante e Carly estavam fazendo aquilo. A sessão continuou por algum tempo, e nós continuamos jogando junto até que ouvimos um estrondo enorme vindo do andar de cima da casa. Todos nós nos assustamos e soltamos o indicador do tabuleiro. George perguntou se havia alguém lá em cima, e Amante insistiu que poderia ser Gregory. Colocaram suas mãos de volta no indicador e perguntaram a Gregory se ele tinha feito aquele barulho. Assistimos enquanto o indicador se movia para a palavra sim. Nesse ponto, George e eu estávamos convencidos de que as garotas estavam nos pregando uma peça e que elas tinham alguém lá em cima tentando nos assustar. Não havia como negar que aqueles sons eram de passos. George e eu concordamos em subir as escadas e verificar, esperando encontrar alguém tentando nos pregar uma peça. As garotas continuavam dizendo para voltarmos para baixo, mas ignoramos e subimos os degraus, extremamente silenciosos. Entramos na primeira porta aberta que encontramos. Era um quarto.
Todos os móveis e tudo no quarto estavam extremamente deteriorados, e havia uma porta bem no canto do quarto, provavelmente um armário, que estava entreaberta. Cochichamos um para o outro que achávamos ter ouvido algo vindo de dentro. Coloquei o dedo sobre os lábios para pedir silêncio e ficamos ouvindo. Foi quando ouvimos claramente uma respiração atrás da porta. Nós dois saímos rapidamente do quarto. Descemos correndo, esperando encontrar as garotas ainda na sala de estar. Mas elas tinham desaparecido. As velas e o tabuleiro Ouija, tudo estava lá. Apenas havia escuridão na casa agora. George tentou ligar para o celular diamante várias vezes, mas ia direto para a caixa postal. Parecia que algo havia bloqueado. Não encontramos nenhum sinal das garotas em lugar nenhum. Entramos rapidamente no carro e dirigimos para casa. George nunca mais teve notícias daquela garota. Eles só saíram juntos 2 vezes e ele não sabia onde ela morava, ou qualquer informação sobre ela. Nós criamos nossa própria teoria maluca de que elas estavam tentando nos aprisionar de alguma forma. E os passos que ouvimos no andar de cima eram de alguém conhecido delas. Também é possível que elas nunca tenham saído da casa e estivessem se escondendo em algum lugar lá dentro. Os mais supersticiosos poderiam acreditar que realmente conversamos com o espírito naquela noite e que algo mais sobrenatural estava acontecendo, mas pessoalmente, eu prefiro tentar acreditar que exista alguma explicação lógica para tudo isso. Quantas pessoas têm tabuleiros guardados em seus armários, juntando poeira, e a maioria provavelmente nunca os usou? Descobri que são os tabuleiros Ouija quando eu tinha 16 anos. Ao perguntar aos meus pais se tínhamos um em nossa casa, minha mãe me disse que sim. Ela disse que estava enterrado em algum lugar do armário, junto com todos os jogos de tabuleiro. O armário ficava no porão, perto da lavanderia. Um pequeno espaço com várias coisas antigas dos meus pais. Fiquei intrigado em tentar usar um tabuleiro Ouija, porque era um pouco supersticioso. Minha mãe me ajudou a vasculhar o armário, tomando cuidado para não bagunçar a organização e a limpeza de tudo lá dentro. E eis que, eventualmente, ela encontrou uma caixa empoeirada que dizia Ouija, e tinha 2 mãos segurando a peça que se movimenta pelo tabuleiro, chamada de prancheta. A caixa estava meio desgastada nas bordas, mesmo que minha mãe dissesse que só a tinham usado algumas vezes. A primeira coisa que fiz foi enviar uma mensagem para alguns amigos meus, convidando-os para usar o tabuleiro Ouija comigo naquele fim de semana em que eu estaria sozinho em casa, para tornar a experiência mais assustadora. Meu amigo Liam, que tinha 17 anos e um carro, pegou meu amigo Jack e eles vieram imediatamente. Já era por volta das 21h e estava escuro, obviamente, e meus pais estavam fora algumas noites. Meu irmão mais novo, Adam, que tinha 2 anos a menos que eu, também estava em casa, então pedi para que ele participasse também. Planejamos brincar no chão do sótão, que foi convertido em meu quarto. Apagamos as luzes e colocamos uma lanterna no chão, no canto da sala, apontada para o tabuleiro. Nós 4 nos sentamos de um lado do tabuleiro e seguramos a prancheta, começando a fazer perguntas. Nenhum de nós tinha feito isso antes, então fizemos perguntas básicas. Eu disse: "Se alguém aqui, mova a prancheta." Então, pela primeira vez, ela começou a se mover em direção à palavra ou sim. Nós nos olhamos. Embora eu suspeitasse que um deles estivesse movendo, tenho certeza de que os outros também desconfiavam. Todos nós colaboramos e não quebramos a imersão. Fomos nos revezando fazendo perguntas. Eventualmente perguntei ao tabuleiro se ele era um demônio, e a prancheta foi para a palavra sim. Nesse momento, todos nós rimos e quebramos a imersão, sabendo que um de nós estava brincando. Mas de repente, a lanterna apagou e todos nós paramos de rir e ficamos realmente assustados. Quem fez isso? Alguém perguntou, mas claramente não tinha sido nenhum de nós. A lanterna estava toda no canto. Eu rastejei para pegá-la e continuei pressionando o botão, mas ela não ligava. Acendi o abajur ao lado da minha cama e vi as expressões assustadas dos meus amigos e do meu irmão. Eu disse que aquele era o momento mais aterrorizante para a bateria acabar, mas ao mesmo tempo, parte de mim acreditava que não era uma coincidência. Paramos de brincar naquele momento
e até saímos do meu quarto. Fomos para o quintal porque todos estávamos assustados de estar dentro da casa naquele momento. Tive que dormir naquele quarto naquela noite, mesmo quando meus amigos foram embora, e eventualmente fui dormir. Eu sabia que também tinha que dormir, então coloquei o tabuleiro Ouija de volta na caixa. Ele veio para baixo, para fora do meu quarto. Eu me senti estranho em dormir no mesmo quarto que ele naquela noite. Assim que apaguei a luz, tentei dormir imediatamente, sem ficar mexendo no telefone por 1 hora, como costumo fazer. À medida que estava começando a adormecer, algo no meu armário. Eu me levantei imediatamente e olhei na direção da porta do armário. Acendi o abajur ao lado da cama e fui até o armário. Era um pequeno armário em que eu guardava algumas roupas. Havia um interruptor do lado de fora do armário que acendia uma única lâmpada lá dentro. Eu acionei e olhei através da fresta na parte inferior. Pareciam ser 2 sombras projetadas por pés do outro lado da porta. Assim que vi isso, comecei a gritar, corri para o quarto dele e expliquei o que tinha acabado de ver. Ele veio para o meu quarto para mostrar a ele. Quando ele chegou ao meu quarto, a luz no armário ainda estava acesa, mas as sombras da parte inferior da porta tinham desaparecido. Abri a porta e não havia ninguém no armário, mas havia algo no chão. Era uma caixa de madeira que eu fiz em artes e ofícios, onde eu costumava colocar lembranças da infância. De alguma forma, ela tinha caído, e o conteúdo estava espalhado pelo chão. Não havia corrente de ar no mundo que pudesse ter derrubado aquilo. Não fazia sentido lógico. Eu dormi na cama dos meus pais naquela noite, também na próxima semana. Eventualmente, comecei a dormir na minha própria cama novamente, mas nunca esqueci aquela noite, e nunca mais toquei em um tabuleiro Ouija desde então. Em outubro de 2015, quando eu estava no 3º ano do ensino médio, eu estava passando por uma fase obcecado por tudo que fosse assustador e sobrenatural. Com o Halloween chegando, eu também estava lendo muitas histórias assustadoras sobre tabuleiros Ouija e as experiências das pessoas com eles. Minha curiosidade foi despertada e por isso encomendei um tabuleiro Ouija pela Amazon. Quando ele chegou, esperei por 1 noite, em que nossos pais não estivessem em casa para usá-lo. Consegui convencer minha irmã mais nova a experimentar comigo. Estávamos sentados à mesa de jantar, com as luzes diminuídas. Eu fiz algumas perguntas ao tabuleiro, e tanto eu quanto minha irmã acabamos rindo e saindo da brincadeira porque estava meio estranho e engraçado. Comecei a mover o indicador para tentar assustar minha irmã, mas ela sabia que era eu quem estava fazendo aquilo. Depois de alguns minutos, estávamos ficando entediados e minha irmã queria parar. Eu disse, vamos tentar por mais alguns minutos. Depois de esperar um pouco mais, sem que a peça se movesse como se fosse guiada por uma entidade invisível, decidimos desistir. Minha irmã foi para o quarto dela e eu fui para o meu. Procurei mais histórias sobre tabuleiros online, continuei lendo as experiências das pessoas com eles. Depois pesquisei o motivo pelo qual não funcionou para nós. Outras pessoas disseram que na primeira vez que usaram o tabuleiro Ouija, nada aconteceu. Decidi tentar novamente. Naquela noite, por volta da 1 hora da manhã, quando minha irmã já estava dormindo, sentei-me novamente à sala de jantar e diminuí as luzes mais uma vez. Tentei usar o tabuleiro Ouija, fazendo perguntas semelhantes. Segurei a peça com as 2 mãos, esperando que ela se movesse, mas ela nunca se moveu. Em vez disso, poderia ser minha irmã. Talvez ela tivesse me ouvido aqui embaixo. Os sons de passos foram seguidos por uma voz feminina abafada, que não parecia exatamente a voz da minha irmã. A voz vinha diretamente de cima, do quarto do meu irmão mais velho, que estava na faculdade. Minha irmã não estaria lá dentro. Subi as escadas silenciosamente, ouvindo a voz ficando mais alta à medida que me aproximava do quarto do meu irmão. A voz vinha de lá. Curioso se minha irmã estava me pregando uma peça, mudando sua voz para parecer mais grave e me assustar, cheguei até a porta e encostei meu ouvido nela. Ouvi a voz de uma mulher mais velha, que parecia ser da minha falecida avó. Não sabia como minha irmã poderia fazer uma voz assim.
No começo não entendi o que estava sendo dito, até perceber que a voz continuava repetindo: "Vovó está aqui, George." Era a voz da minha avó morta. Cada pelo do meu corpo se arrepiou. Abri a porta e acendi a luz, mas não havia ninguém lá dentro. A voz havia parado. Corri para o meu quarto, fechei a porta e a tranquei. Me enrolei debaixo das cobertas, sentindo a sala girar ao meu redor. Não conseguia formar pensamentos racionais sobre o que acabara de acontecer. Era tão vívido que não poderia ter sido apenas imaginação. Quando me acalmei um pouco, fiz uma oração antes de tentar dormir. Ou pelo menos tentar. Passei a noite toda acordado. Até hoje, 8 anos depois, ainda me lembro dessa noite com clareza.